Olá a todos! Nesse vídeo iremos criar outro item coletável para o seu jogo Endless Runner. Ao coletar esse item, que será representado por uma bota, o personagem conseguirá pular uma altura bem maior durante um tempo que você determinar. Antes de começar, precisamos de um modelo 3D para representar esse item que dará essa habilidade de saltar mais alto. Vai depender do tema do seu jogo. Para o meu caso, usarei uma bota. Fui até o Sketchfab e achei esse modelo para utilizar por enquanto. Corrupted Boots, disponibilizado por Liam Moffat. Não tem a opção FBX, mas o OBJ também dá certo. Só fazer o download. Agora aqui na Unreal, vamos criar uma pasta para importar. Vou aqui na pasta FBX mesmo. Primeiro vou criar uma pasta para esse asset da moeda. Vou mover tudo para dentro. Agora criar uma nova pasta, nomear de Boots. Entrar. E agora é só importar arrastando o modelo e as texturas para dentro. Vou só colocar aqui no level para visualizar. Pronto, agora vamos criar um material com essas texturas para aplicar na bota. Criar um novo, nomear de M_Boots. Vou aplicar no Mesh e entrar. Agora é só arrastar as texturas para o gráfico e conectar corretamente. O Diffuse é a cor. Podemos conectar arrastando ou clicando com o botão direito e escolher Base Color. Glossiness, no caso, é a rugosidade. Normal. Ambient Occlusion. E temos o Specular. Para o emissivo não usarei esse mapa, fica todo estourado. Usarei esse do Glossiness. Mas para ajustar a cor, irei multiplicar com o Diffuse. E para aumentar um pouco a intensidade, irei multiplicar novamente por 2. Vou aplicar e vamos ver. Pronto, bem melhor. Agora vamos criar o blueprint da bota. Podemos aproveitar e duplicar esse blueprint magnetic que criamos anteriormente. Vou nomear de BP_Boots e entrar. Aqui primeiramente vamos trocar esse static mesh para a bota que baixamos. Só selecionar a bota ou arrastar. Vou escalonar e deixar um pouco menor que essa esfera, que já tem o tamanho validado no projeto. E então redefinir o material. Agora já temos a representação do blueprint, já está até com a rotação também, só simular. Agora falta criar a lógica do salto e fazer gerar esse blueprint durante a corrida. Se eu der 2 cliques nessa função, já irá abrir o blueprint do personagem. Então agora podemos deletar essa função do Magnetic e criar uma nova função para a mecânica do pulo. A lógica será bem parecida. Iremos iniciar um timer. Durante ele, a velocidade do salto estará mais alto. Então vou selecionar essa lógica, copiar e colar aqui embaixo. Primeiro vou renomear as funções para Jumping On e Jumping Off. Deletar essas variáveis e promover esse timer para uma nova variável, Jumping Timer. Agora eu posso conectar aqui no começo para zerar a contagem caso seja acionado novamente. E aqui no meio posso aplicar o efeito. Iremos aumentar a velocidade do pulo. Para isso vou buscar o componente Character Movement e buscar por Set Jump Z Velocity. Por padrão, podemos ver que tem um valor de 700. Então, ao acionar, irei definir para um valor mais alto, tipo 1200. Conectar. E ao terminar o timer, irá voltar para o normal, 700. Pronto. Dessa forma, ao acionar essa função, irá primeiro limpar o tempo, aumentar a velocidade do salto durante os 10 segundos desse timer. Quando terminar, voltará ao normal. Agora podemos chamar essa função no blueprint da bota.
puxando do personagem, buscar pela função Jumping On. Só conectar. Pronto, para testar precisamos agora fazer esse blueprint ser gerado durante a corrida. Para isso vamos até o blueprint do Game Mode, que é onde estão as lógicas dos spawns. Primeiro vamos até essa função do Spawn Magnetic. Vamos aproveitar essa lógica. Vou mostrar outra maneira de randomizar as coisas. Irei alterar o nome dessa função para Spawn Item. Então aqui no momento de gerar um ator, irei utilizar um Select. Vou conectar. Na primeira opção vou escolher o Blueprint do Magnetic. E na segunda vou escolher o Blueprint da bota. Para acionar mais opções é só clicar em Add Pin. E então, para randomizar esse número inteiro, vou utilizar o Node Random Integer in Range. Vou deixar de 0 a 1, ficando 50% de chance para cada. Agora podemos testar. Certinho, estão sendo gerados os dois tipos de item. Quando pego essa bota, eu consigo soltar mais alto durante os 10 segundos. Se eu pegar novamente, a contagem irá recomeçar. E funciona muito bem com o impulso na seta para baixo. Já temos mais um item para o nosso jogo. É isso, espero que tenha dado para entender os conceitos aplicados nessa aula. Qualquer dúvida, fique à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo. Valeu!